Fala rapaziada, como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, quero passar aqui para falar vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o like, esse vídeo deu um trabalhão para editar. Nesse vídeo de hoje joguei um torneio aqui na minha cidade, quase nunca jogo torneio, então decidi gravar esse torneio para vocês. E tô fazendo um vídeo que eu nunca fiz antes, que é explicar todas as mãos, como eu joguei a minha linha de raciocínio durante as mãos. Espero que vocês aproveitem bastante o vídeo, deu um trabalho absurdo. Fortalece a gente aí deixando um like, se inscrevendo, comentando. E é isso, bora pro vídeo. Valeu! Chegamos no torneio perto do final do registro, então o blind já estava 500 mil, o stack inicial era 15 mil, o buy-in desse torneio foi de 50 reais. Então depois de alguns folds a gente recebe esse vala-vala no Big, a gente tá com o stack inicial, ou seja, temos 15 blinds no Big Blind. Depois de alguns jogadores na minha esquerda foldarem, o jogador na posição do Hijack acaba fazendo um raise de 3 mil, ou seja, 3 Big Blinds. Inicialmente até uma aposta um pouco mais alta, então a gente já tem uma noção que ele pode ter uma mão um pouco mais forte. E a gente aqui no bico com esse vala-vala com apenas 14 mil fichas, eu acho que a gente tem uma decisão muito tranquila para se fazer, apesar do raise 3x dele. Eu acho que não tem rotação além do all-in, que eu acabo fazendo. Depois do nosso all-in, ele acaba fazendo esse charmezinho, pensando, olha as cartas, vê se tá mão para dar call. Ele pergunta quantas fichas são o all-in, olha de novo as cartas e acaba dando call. Com esse call dele, nossa primeira mão jogada no torneio vai ser um all-in. Ele mostra Ice e Rei off, então basicamente vai ser um flip. Agora basicamente é só torcer para segurar. E no flop já vem o Rei de copas. Mas no turn vem o nosso Valete e deixa a gente com 100% já no turn, fazendo a gente dobrar nosso stack na nossa primeira mão jogada. Já tira um pouco daquele peso de não cair na primeira mão do torneio. Já deixa a gente com um stack um pouco mais confortável também para jogar um pós-flop. Duas mãos depois a gente recebe esse Ice Dama Suited no button. E agora com as 30 mil fichas. O jogador na nossa direita acaba dando um raise de 2 mil, 2 Big Blinds. O pot já vai para 4,5. O jogador do seu lado acaba dando um call. O pot já vai para 6,5. E aqui eu começo a pensar qual size eu vou fazer no meu squeeze. Para quem não sabe, squeeze é um tribet quando tem mais de uma pessoa na mão. No caso, se o cutoff tivesse feito 2 mil e eu tivesse dado raise, seria um tribet. Mas como já tinha um jogador na mão também, no caso isso vira um squeeze. É basicamente um tribet com mais de uma pessoa. Após o meu raise, o small acaba foldando e o big acaba pensando muito. Lembrando que nessa mesa eu não tinha informação de ninguém, eu não conhecia ninguém, nunca tinha jogado com ninguém nessa mesa. Então basicamente todo mundo pra mim eram jogadores sem informações. Mas com poucas mãos jogadas eu percebi que tinha alguns recreativos na mesa. A Dilly acaba até puxando um relógio porque o jogador que estava no big estava pensando muito na hora de tomar a ação. Mas no final ele acabou foldando, os jogadores que estavam na mão no cutoff e no hijack, os dois também acabam foldando e eu acabo puxando esse pot. E aos poucos vamos construindo nosso stack. Depois de algumas mãos, passamos um tempo sem jogar, então pulamos da mão 7 para a mão 20. E agora o Big Blind já subiu, já estamos na blind 500, 1k, 1k, ou seja, o Small é 500. O Big paga duas vezes, que é o ante, paga 1.500 e 1.500. E como a gente está no Big, a gente já pagou 3.000, é obrigatório essa aposta. A gente recebe esse 4-2 off, basicamente é uma mão que a gente vai fudar sempre quando alguém der raise. Mas para minha surpresa, o jogador do UTG acaba dando um limp, ou seja, ele só dá call pro preço do Big Blind. E vários jogadores da mesa acabam dando um call também, acaba me surpreendendo bastante. Que basicamente vai ser uma mão que eu vou conseguir ver pós-flop, já com aposta obrigatória. Então vai ser uma situação muito boa para mim. E é uma mão interessante também, porque vai muita gente pro flop. Então pode acontecer muita coisa. E muitos jogadores acabam dando call, e a ação chega em call para mim. E como eu tenho uma mão muito fraca, e o pod já tem 10 mil fichas, basicamente, eu só quero ver o flop mais barato possível e eu acabo dando check. E vamos pro flop com 5 pessoas, em uma situação bem favorável pra gente. E no flop já vem um rei 4-3 com duas de copas. O jogador no small blind acaba dando check. Eu acabo dando check também, tem muita gente na mão. Apesar de ter um par, é uma mão muito fraca ainda, por ter muita gente para falar. E para minha surpresa, todo mundo acaba dando check também, em uma situação que é muito boa pra gente, porque a gente vai ver turn de graça. E ver um turn muito bom pra nossa mão, que acaba abrindo duas pontas pra gente. O As e o 6 faz a gente seguir, então a gente ganha mais equity nesse 5. Eu acabo optando dar check de novo, para tentar realizar um barato river, e acabar vendo o river de graça, e é o que acontece. Acaba batendo esse rei de paus. A mesa toda deu check turn, e eu acabo dando check de novo river, pra ver se alguém aposta. Eu acho que river tem um bluff catcher. Basicamente eu não extraio valor de nada, mas eu ganho de valores, que no caso seriam os bluffs. E o jogador na minha esquerda, o TG, acaba dando um raise para 6 mil. Eu acho que não faz muito sentido essa aposta dele, porque eu acho que o rei ou vai apostar flop ou turn. E o que ele pode apostar seria tipo par de 8, par de 9. Eu acho que também pode apostar turn com uma frequência boa. E eu acabo decidindo dar call nessa mão, nem penso muito, por achar que não faz muito sentido do jeito que ele apostou. E a gente tava certo, ele tava blefando um As e 8 suited. E com isso faz a gente puxar esse pot de 14 mil fichas e ganhar mais confiança ainda no torneio. 7 mãos depois a gente recebe esse Dama Valete Off no MP, com um stack de 41 mil fichas. A ação chega em mim, acaba dando raise 2x, no caso 3 mil fichas. O jogador que tá no button acaba dando call. O small blind acaba foldando, nem pensa muito. E o big pensa um pouco, olha as cartas e acaba dando call também. Vamos para dois jogadores no flop com um pote de 10 mil fichas.
E vem o melhor flop possível pra gente. A gente já faz uma sequência no flop, o flop dos sonhos pra gente. O Big Blind acaba checando e aqui eu começo a pensar qual size eu vou usar contra dois jogadores. Ou acaba optando fazer uma size de meio pot, 5.000 fichas. Por já ter a informação que o jogador que tá no bottom é um jogador recreativo. E por surpresa ele acaba me dando raise. Ele faz 3x na minha bet, então ele acaba fazendo 15.000 fichas, o pot já vai pra 30.000. E aqui eu começo a pensar, pô, eu tenho próximo de 30.000 de stack, o pod já tem 30.000, se eu não me engano ele tinha poucas fichas para trás também. E eu acho que quando ele me dá raise aqui nessa situação, nesse tipo de board muito conectado, difícil ele ter fold, principalmente pelo stack que eu tenho para trás, meio que ele vai abraçar tudo que eu for all-in. E é o que eu acabo fazendo, eu acabo indo all-in contra ele. Ele nem pensa em dar insta-call contra mim, ele apresenta um Dama 9 suited, que tem pá, broca e flush draw. Agora é só torcer para segurar. No turn bate um 8 de espadas, ou seja, o 9 também faz ele ganhar pra mim. E River bate um 6 para dar aquela tranquilidade e a gente acaba puxando esse spot de 80.000 fichas. Mais uma dobra, colocando a gente numa situação bem confortável e aparentemente numa mesa bem boa contra muitos recreativos favoráveis pra gente. Na próxima mão, a gente tá num button, recebe um rei 8 suited, o blind já subiu, então a blind já é 1.000, 2.000, o pot já começa com 5.000 fichas. E essa mão é um pouco engraçada, porque não apenas eu, acho que os outros jogadores também não perceberam, mas como vocês podem ver, o jogador ali na esquerda jogou uma ficha de 5.000, e ele optou só pelo call, foi o jogador que foi ao encontrar mim com Dama 9 suited, ele já tinha dado alguns rebuys já. Então ele vai de limp, eu nem tinha percebido isso, tô percebendo só agora. O jogador na minha direita acaba dando raise, mini raise de 2x, no caso ele faz 4.000. Por eu já ter percebido que os dois jogadores na minha esquerda, o Small e o Big, eram recreativos, sem contar com o limp que eu não tinha visto, eu acabo jogando de call esse rei 8. Acho que é uma mão muito boa para jogar em posição contra todo mundo. E o Small da call, o Big da call. E o jogador que vai ao win, na realidade é o jogador do EP, que deu limp, que jogou só de call, né? Então ele fez 2.000. Ele acaba indo ao win com 10.000 fichas. O jogador que deu raise para 4.000 acaba dando call. Até porque quem dá raise para 4.000 dá call para mais 6 num pot que já tem 24, não é nada, né? Então ele acaba dando call. Eu também dou call. Acho que, pô, entre aquela situação do pot já tem 30.000. Eu preciso dar só 6.000, sabe? Num pot que já tem 30. Então eu acabo dando call também. O Small acaba também entrando. E se não me engano, o Big também dá call. Então vamos pro flop com 5 pessoas, não só 4. Na tela está aparecendo 4, mas foram 5 pessoas que foram pro flop. No flop já bate nosso reizão. Então a gente faz um top pé no flop. No flop também tem um flush draw. O Small joga de check, o Big também joga de check. O Cutoff joga de check também. Eu acabo jogando de check. Como tem um jogador em all-in, quero controlar um pouco o pot. Eu tenho um top pé, mas não é uma mão que eu quero inflar muito o pot. O pot já está bastante inflado. Então tomo no roll check. Turn eu decido apostar, eu faço uma bet de 10.000, até uma size um pouco baixa. Todos os jogadores acabam foldando, acho que nesse turn eu tenho que apostar para cobrar algumas mãos que tenha cuidado com a dama, o rei, flush draw. Ele acaba mostrando dama 5, são 2 pares, e River bate um 2, e a gente faz 2 pares melhores, e acaba puxando essa mão no River. E a cada mão que vai passando, mais sorte a gente vai tendo no torneio. A gente encontrou muitas mãos favoráveis pra gente, de tanto a win e as bets que a gente deu. Com isso, faz a gente ter o stack mais de 100.000 fichas. Começamos com 15.000 fichas e agora já estamos com mais de 106.000 fichas. Algumas mãos depois a gente recebe esse 10 e 9 off. A ação chega em mim. Eu acabo decidindo fazer um raise de 4.000 na blind 1-2. Eu tava tentando aproveitar ao máximo os recreativos na minha esquerda. Infelizmente eles não estavam na minha direita, né? Porque quando eles estão na minha direita eu falo por último. Então eu ter a última ação sempre é melhor. Mas na mesa, infelizmente, eles estavam na minha esquerda. Mas isso não implicou em nada. Não mudou muita coisa. Eu acabava jogando muitas mãos contra eles. Eu acabei abrindo esse 10-9. Os dois deram call, o Small e Big. Eles vão de check. Acho que aqui é uma mão tranquila para eu acabar checando. Tem um terceiro par, um valor de showdown bem fraco. Acaba dando check. No turn vem uma carta que melhora muito a nossa mão, que é o 8, que faz a gente ter 2 pontas. Então o 7 e a dama faz a gente ter sequência. E o small, aqueles mesmo small do dama 9, do dama 5, acaba indo ao win. Ele vai ao win de meio pot, ele só tem 7.000 fichas, né? O pot já tinha 14. E aqui eu me encontro com um terceiro par e 2 pontas, né? Um pot que eu tenho que dar quase 3 blinds, então eu acabo dando call. Acho que é impossível foldar isso aqui. E ele acaba mostrando sequência, que acertou turn.
E eu só tenho a chance agora de empatar contra ele. No river bater esses 5 de espadas e infelizmente ele acaba puxando o pote. Nesse momento do torneio, acabaram as reentradas e agora começava o addon. O addon era, se eu não me engano, era 90 mil fichas. Então a gente pagava 90 reais por mais 90 mil fichas. E eu optei por pegar 90 mil fichas e a gente consegue subir nosso stack para 190 mil fichas. Para quem não sabe, o addon é um momento que acaba os registros de reentrada. Então ninguém mais pode reentrar, se cair, perdeu. E acredito que esse momento do addon é o melhor momento para mim, pois como vocês sabem, eu sou jogador de cash. E quanto mais difícil eu jogar, melhor pra mim. Eu jogo um jogo muito deep normalmente. Não sou jogador de torneio, então tô acostumado a jogar com poucas fichas. Eu acabo dando esse raise de 10 mil na blind 255. Com esse As 9 de paus, o Small acaba dando call. O Big pensa um pouco e acaba dando um raise para 30 mil fichas. Ele meio que faz 3x fora de posição. Eu acho que é uma size um pouco baixa para quem tá jogando fora de posição. Eu acho que esse As 9 suited no cutoff, acho que é uma mão ok ainda para jogar de call, então eu acabo dando um call tranquilo. O small que dá call no meu raise inicial também dá call pro tribet, então pode já ter 100 mil fichas no flop. E como teve o addon, é um momento do torneio que muita gente tem muitas fichas ainda, né? Então todo mundo ganhou fichas para jogar esse momento do torneio. Já bate o flop, As 5-6 com flush draw, a gente acerta o nosso top pair. O small dá check, o big acaba fazendo uma aposta bem alta, 65. Ele mostra bastante força com essa size em multi-way ainda, né? Tem mais de 2 pessoas no flop. Mas eu, como eu tenho um top pair, eu acabo optando por dar o primeiro call. Então fico um pouco de ficha para trás. O pod já passa de 225 mil fichas. E eu fico com 96 mil fichas para trás. Então eu tenho menos da metade do tamanho do pot. Turn bate esse 8 entre o flush. Agora ele continua apostando, ele faz uma size de 75 mil. Eu tenho 96 mil para trás. Nessa situação, eu sinto que eu não posso dar call. Ou vou all-in, ou foldo. Como eu tenho o broca, o flush entrou, ele pode ter o flush em As ainda. Eu fico numa situação bastante difícil, eu penso bastante. E eu acho que não tem muito o que fazer aí, eu acabo optando por foldar. É uma decisão difícil, mas eu acho que não tem outra decisão a se fazer. Era um jogador que tinha acabado de sentar na mesa, não tinha nenhuma informação dele, então eu optei por ele na segurança, acabar foldando. Ainda tem 90 mil fichas, ainda é muito jogo. Então eu preferi foldar e seguir jogando as próximas mãos. E após esse meu fold, 2 mãos depois, veio esse As 5 off. E eu decido dar mini raise para 10 mil fichas. Eu sempre faço o open raise no mínimo, né? Que é 2x. E o cutoff acaba dando um call. Parando pra pensar esse As 5 off. Acho que fica bem close ali do open raise. O big acaba também dando call. Vamos pro flop com 2 pessoas, né? Comigo 3. E já bate no flop nosso par. A gente acerta 5. O big acaba checando. Eu acho aqui que eu poderia betar curto, eu poderia checar. Você contra 2 jogadores, eu acabo checando. E o cutoff acaba fazendo uma aposta. Ele aposta 35 mil fichas. É uma aposta bem alta, é basicamente pot. Só que eu acho que na hora eu não percebi que era tão alto como realmente foi. Eu achava que era uma aposta média. Não tinha noção do tamanho do pot. Eu acabo dando call. E no turn a gente acaba acertando nosso as. Por sorte a gente acerta nosso segundo par. Eu jogo de check. Ele também joga de check. River bater 7. Eu acho que River a gente tem uma clara value bet. Eu fico pensando, o pod já tem 100 mil. Agora no River que eu tenho um pouco da noção dos stacks e do all-in. Ele nem pensa muito e acaba dando call. E eu mostro meus 2 pares. E ele mostra um sólido 9-9. E eu acho que esse é o momento do torneio que eu joguei mal. E por pura sorte acertei os 2 pares turn e consegui extrair dele. Acho que eu poderia ser um fold flop tranquilo pelo tamanho do stack que a gente tinha. Mas felizmente a gente acertou esses 2 pares e conseguiu extrair dele. Depois da dobra, agora com um stack um pouco mais confortável para continuar jogando. A blind 3-6, já tá um blind um pouco mais alta. Os stacks começam a ficar um pouco apertado. Eu recebi esse As5 off, mesma mão da mão passada. A ação chega em mim, eu acabo dando um raise, um mini raise como sempre. Acabo fazendo 12 mil. Os jogadores na minha esquerda foldam, o small dá call e o big também dá call. E vamos pro flop. No flop já bate um valete 2-4 com flush draw. A gente tá na broca, o small checa, o big também checa. Aqui eu tenho total vantagem de range, então acredito que eu posso betar bastante, principalmente multi-way. Eu acabo fazendo uma bet de 10 mil, uma size próximo de 1/4. O small acaba foldando, nem pensa muito, já folda. O big dá uma pensada, olha as cartas e acaba dando call. O pod já vai para 60 mil fichas, a gente na broca. E no turn já bate o as, a gente faz par, então a gente tem par e broca. Apesar de ser um top um pouco fraco, ele checa, eu opto por checar, controlar um pouco esse pot, apesar de ter muito draw, poder estar barrelando turn, mas eu optei pelo check. Ele checa river, aqui eu tenho uma value bet claríssima, eu acho que não posso checar nunca nesse river, eu tenho que betar sempre.
E eu começo a pensar na size, qual seria a size ideal. Eu acho que eu errei na size revendo agora. Eu acho que eu fiz um pouco baixo. Botei só meio pote. O pote já vai para 90 mil. Acho que eu poderia ter feito um pouco maior. Acho que pelo menos uns 45 mil, no mínimo, dá para fazer. E ele pensa bastante e acaba dando um call. E o call que ele dá, ele não mostra. Ele muca. Mucar é quando ele não mostra as cartas. Ele pode fazer isso. Eu acabo mostrando meu top pair com Ás e puxamos essa mão. Na próxima mão, chegamos num momento muito importante no torneio, que é a CMFT. Ou seja, agora só restam 2 mesas para o fim do torneio. E a gente já recebe esse 9-9 na nossa primeira mão na mesa. A gente foi trocado de mesa, né? Então não tem informação de quase ninguém. Acho que só 2, 3 pessoas que estavam na outra mesa comigo que foram para essa mesa. Eu acabo dando um raise, um jogador da Limp na minha direita. Ele faz 10 mil fichas, só dá call pro tamanho do blind. Eu acabo fazendo um raise para 45 mil fichas, que é 4x o valor dele. O jogador na nossa esquerda, aparentemente um recreativo, ele até teve algumas falas ali falando que queria ir embora, até a dealer brincou na hora, ele tá querendo ir embora. Ele dá um raise para 100 mil fichas, o jogador que deu limp acaba foldando. E aqui no nosso stack, ele faz basicamente a metade do nosso stack, né? A gente tem próximo 200 mil fichas para trás, eu fico pensando, pô, eu vou all-in ou jogo de call? Como eu vi que ele era um jogador recreativo, eu falei, pô, vou jogar de call, se bater um board favorável para mim, eu vou dar all-in. E aí o que acontece? Bate um board 8 high, eu dou check, ele aposta 50 mil. E aí eu fico pensando, pô, vou all-in mesmo ou não? Ah, é o plano, então é esse, bora. E acabo decidindo ir all-in. Ele começa a pensar, ele pensa muito nessa mão. Eu acho que ele gasta todos os time bank quase. Eu até cortei o vídeo para não ficar muito longo. E ele acaba foldando. E a gente puxa esse potaço de 400 mil fichas, sem showdown, ou seja, o spot do sonho. Eu poderia ter ido ao win pré-flop, mas decidi jogar dessa maneira. É uma maneira que eu gosto de jogar, principalmente em reta final de torneio. Acho que evita um pouco a variância de all-in pré-flop, então meio que eu neguei a equity dele de Return River. Puxei sem showdown. E agora a gente tá com um stack muito bom na mesa final, com 400 mil fichas, muito próximo da mesa final. Próxima mão, mão número 94, a blind já tá 10 mil, 15 mil, tá bastante alto os blinds, a gente tem próximo de 20 big blinds. Eu acabo recebendo esse Ice Rei off, estamos em 11 left, ou seja, faltam 11 pessoas para terminar o torneio. Eu acabo fazendo um mini raise de 30 mil fichas, o jogador que tá no button tem ação, ele começa a pensar, aparentemente não é um jogo recreativo, ele tem noção de algumas coisas, ele acaba dando call, acho que ele pensou entre o 3-bet ou o call, mas ele optou dar call. E o impressionante agora, o jogo tá no big, me dá um raise de 100 mil. E aqui eu só tenho uma decisão a se fazer. Eu só tenho 300 mil fichas para trás. Então o pod já tem quase 200 mil. Com Ice Rei, perto da mesa final, eu decido ir all-in. Acho que é a única decisão a se fazer. O jogador do button se lamenta ali, porque ele ia dar 3-bet e ele acaba foldando. E o jogador do big, é o que me impressiona agora, ele me dá call. Ele pede contagem e tal. Vê que eu só tenho vê que ele só tem dar call mais para 200 mil. E ele acaba dando call, e esse call dele me impressiona muito, porque eu acho muito ruim. No caso ele fez um squeeze, né, e dá um squeeze call com a mão que eu nunca imaginaria ter, e eu acho que é muito mal jogado da parte dele. E é um jogador daquele Ice 9 suited que eu joguei contra, lembra que eu foldei turn? É esse mesmo jogador. E ele mostra um impressionante 5-5, ele deu squeeze call com 5-5, e vamos para os flop turn river. Um flip muito importante na reta final. Se a gente ganhar, a gente chega gigante na mesa final. E no river, deu ruim. Perdemos esse flip na hora mais importante do torneio. A gente ia chegar com quase 800 mil fichas na mesa final. Muito bem, a gente ia chegar dominando. Mas o baralho tem dessa. Infelizmente a gente perde esse flip e a gente deixa o torneio por aqui. Mostrando na tela para vocês aí, faltavam 10 jogadores, premiava 1.600 por primeiro, mas não deu dessa vez. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vou pedir a vocês que se inscrevam, deixem um like e comenta aí se vocês jogariam de alguma maneira diferente como foi jogar essas mãos. Tamo junto, até a próxima, valeu!